vocês! Estou um pouco sumida, mas é porque eu estou mudando de casa e dá um mega trabalho. Inclusive a estante que está aqui atrás já é nova, tem muitas das minhas coisas. Se vocês quiserem, outro dia eu mostro as partes de futebol, tem coisas bem legais. Acho que bem atrás de mim aqui tá o Totti, quem mais? O Messi, Buffon, Pirlo, Cristiano Ronaldo, Xavi, Ibra. Enfim, o primeiro papo que eu queria ter com vocês, até por causa deste vídeo, é o seguinte. Vocês sabem que às vezes o YouTube, vocês devem acompanhar outros canais, ele ajuda muito o nosso trabalho e às vezes passa a régua, o alcance despenca, cai view, enfim, isso é muito ruim pra gente, que é o nosso trabalho. Então se você acompanha o canal, você gosta de mim, você gosta do que eu falo aqui, do conteúdo que eu produzo, por favor, senta o dedo no like, comenta bastante e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito no crescimento do canal e de alguma forma colocar o canal dentro de uma visibilidade maior, aparecer para mais gente. Então é isso, certo? Tô aqui para falar da volta da Libertadores, o campeonato mais querido dos times brasileiros. Todo mundo tem a obsessão ali de vencer. Alguns times até abrem mão, né, do campeonato nacional pela Copa, que é sempre o exemplo do Grêmio. Mas eu tô aqui porque é um ano atípico. E a última rodada da Libertadores foi lá em março. E eu fiz o exercício de tentar uma reflexão sobre como os times estavam e tal, e eu não conseguia lembrar, eu tive dificuldade até para reviver um pouco os jogos, assim. Queria saber de vocês se a impressão é a mesma. É um ano atípico, a Libertadores tem características muito específicas, né, aquela coisa de ser um campeonato com tanta coisa que é independente ao campo. Então, joga fora, a altitude, a torcida, a arbitragem, toda aquela coisa que a gente já conhece muito bem, mas que pro atual ano eu não sei se vai ser bem assim. A grande questão é o que será esta edição da Libertadores. Para vocês terem uma ideia, alguns dos clubes que vão participar nem voltaram a jogar futebol ainda. Então os países sul-americanos vivem realidades diferentes. A Bolívia, a Argentina, a Venezuela não voltaram ainda. Além disso, tem todos os desafios logísticos e sanitários que a situação exige. E isso é bem complexo, porque olhando o cenário aqui de fora, óbvio, agora, sem ter que entrar em campo, a gente para pensar e os brasileiros, eles largam com uma certa vantagem. A gente voltou em meio à pandemia, jogando futebol, o nosso calendário é apertado, então temos muitos jogos. Para vocês terem uma ideia, o Palmeiras já jogou 18 vezes desde a parada. O Bolívar nenhuma. O Inter fez 15 jogos. América de Cali 2. São Paulo fez 13 jogos. O River 0. É discrepante. A gente sabe o quanto o físico conta para um esporte de alto rendimento. A Libertadores, que é de fato o campeonato em que tudo pode acontecer, a força da torcida sempre foi muito importante. O fator casa, né? Levar o jogo para casa sempre era a maior crença, tanto para virar jogos quanto para fazer resultados logo de cara. E não existe mais isso. Nessa situação sem torcida, portões fechados, as coisas elas se equiparam um pouco, porque essa coisa da torcida engolir, fazer um alçapão dentro do estádio, né? Caldeirão, isso perde um pouco o sentido. No contexto, assim, os times argentinos, Boca, River, são times que, apesar do país estar em uma grande crise financeira, assim como vários outros sul-americanos, mas a gente sabe que a Argentina acaba sofrendo um pouco mais, são times que a gente sabe a força e que, se passam da fase de grupos ali, no mata-mata um Deus nos acuda. Então não dá, por causa da crise, da pandemia, desmerecer qualquer time que seja. Hoje, claro, os brasileiros eles parecem partir com mais vantagem, mas o que eu queria saber de vocês é se na cabeça de cada um aí torcedor, a Libertadores deste ano fica ali com um asterisco, se a gente sempre vai lembrar do título do clube que vencer como ganhou a Libertadores, mas ganhou naquele ano que teve a pandemia. Então manda aqui embaixo nos comentários a sua opinião, que eu quero muito saber. Os brasileiros, o Internacional vem muito bem no Campeonato Brasileiro, vem com uma certa regularidade, lidera o campeonato, Thiago Galhardo está numa fase incrível. O Palmeiras ainda busca uma certa identidade de jogo ali, tem sido um pouco complicado com o Luxemburgo, a molecada tem dado conta do recado, mas ainda assim falta, acho que para a Libertadores falta. O Flamengo, por elenco, pela sua qualidade técnica e muito pelo fato do Domenech já ter demonstrado que, ainda que esteja um pouco instável, ele consegue fazer esse time jogar, larga como favorito
é o atual campeão. Grêmio não vem muito bem, Renato Gaúcho tem dado umas coletivas um pouco polêmicas, mas quem sabe Cavani vem aí, quem pode confirmar isso? A gente está esperando a notícia para ver se sai mesmo. O São Paulo do Diniz também instável, mas ofensivamente tem agradado nos jogos, eu pelo menos tenho me divertido, mas as falhas defensivas são graves e no campeonato mata-mata tem um preço muito alto. Atlético Paranaense não parece em nada com aquele time do Thiago Nunes, em nada, então é uma certa surpresa o que pode apresentar aí dentro da Libertadores, porque realmente não vem bem no Brasileiro. O Santos, que passou por uma crise aí no começo do ano, perdeu o Sampaoli, teve rescisão de contrato com o jogador, aquela coisa toda, aquela confusão. Eis que surge Marinho, Di Marinho, que jogador. Então, também acho que pelo menos nesse início de fase de grupos aí, o Santos deve ir com uma certa tranquilidade. Até porque eu, particularmente, sou bem fã do Cuca, né? Ele deu o título brasileiro ali pro Palmeiras e eu acho um ótimo técnico, desde que ele esteja com a mente tranquila. Mas agora olha que interessante, semana passada eu participei de um evento online da Betfair, patrocinadora da competição, que eu conversei com o Mauro César Pereira, com o Danilo, ídolo no São Paulo e no Corinthians, e também com o Daniel, que é um super especialista em números de futebol. E a gente bateu um papo, falamos de favoritos, pretensões aí dentro da Libertadores, palpites. Queria que vocês dessem uma olhadinha. O Danilo, que é um cara experiente na Libertadores, contou como é dentro de campo e o que ele espera e quem é o grande favorito para ele. Acredito que ali na conversa tivemos uma unanimidade na escolha de quem provavelmente será o campeão da competição. Certo? Claro, palpite é sempre palpite. Se for a minha vontade, eu quero que o meu time seja campeão, mas a gente analisa de uma forma bem fria com o que a gente está vendo hoje. Durante a competição, tudo pode mudar. Então, palpitem aqui já em quem vocês acham que será o grande vencedor, porque eu vou cobrar, tá bom? Durante a competição a gente vai brincando, palpitando em outros, mas eu quero saber o primeiro, antes da volta, com toda a situação que a gente vive hoje, tendo só o cenário do futebol brasileiro ali para se basear no palpite, do nosso lado, né? Então eu quero saber, quem vocês acham que leva? Agora eu vou deixar rodar aí um pedaço do evento. Não, o favorito aí eu coloco o Flamengo. O Flamengo entra com favoritismo aí, porque vem com a mesma equipe, né? Mudou muito pouco, né? Mudou poucos jogadores do ano passado para cá, já tem uma base que já jogam junto, eu acho que isso aí faz diferença, né? E uma e outra equipe pode chegar aí, é difícil a gente falar, mas vou colocar aí o River, o Boca, com certeza é time que vai chegar para brigar. Mauro, Flamengo como favorito é unanimidade? Eu acho que é natural que assim seja, né? Pelo que o time fez no ano passado, como disse o Danilo, não perdeu jogadores, na verdade contratou jogadores, né? Perdeu um zagueiro, contratou dois, e contratou jogadores para todos os demais setores do campo, meio campo, ataque, só não contratou goleiro, né? Contratou zaga, meio campo, perdeu um lateral, contratou outro imediatamente, assim, do mesmo nível, ou até melhor talvez, no caso o Rafinha saiu, chegou o Isla, mais jovem até. E então, de fato, e assim, a vantagem que o Flamengo, o Palmeiras, por exemplo, tem nessa Libertadores é que são clubes que não sofrem na parte econômica como a maioria, por conta da pandemia. Eles têm um estofo maior para aguentar o tranco, para aguentar a pancada da perda de receita. Você não tem bilheteria, muito tempo sem poder jogar, o impacto é evidentemente muito grande, mas esses clubes têm uma condição melhor para suportar. Então você consegue manter os salários em dia, você consegue pensar, olhar o mercado e buscar um jogador ou outro que pode ajudar o elenco, enquanto outros clubes não, sofrem com mais dificuldade para isso, né? Acho que esse é um ponto muito importante. Acho que a gente tem que sempre esperar mais do Palmeiras, embora o Luxemburgo há muito tempo não faça um grande trabalho, ele tem um elenco que, no mata-mata, pode levá-lo a avançar, mesmo o time não conseguindo, tendo grandes atuações, né? Os argentinos, já falei, acho que depende muito aí de como eles vão lidar com as dificuldades do país até, né, nesse momento. E aí o Grêmio normalmente abandona o brasileiro e vai com tudo na Libertadores, né? Mas vai precisar se ajustar. E o Internacional é curioso, né? Vamos ver como é que o Inter vai lidar também, porque o elenco é mais curto do que o do Palmeiras e do Flamengo. Como é que o Inter vai lidar com a situação em que ele está liderando o campeonato, mesmo que amanhã perca a liderança, vai continuar certamente ali no bolo dos mais bem colocados e dividindo atenções, né, por conta do elenco mais enxuto, porque vamos ter semanas bem pesadas, né?
Vamos ter aí períodos bem pesados de muitos jogos, viagens, e aí o elenco vai pesar demais porque as baixas, os desfalques, evidentemente, vão acontecer, em alguns casos, aí numa grande escala, mas acho que é normal aí que o Flamengo seja visto como favorito pela manutenção do grupo e, como eu falei, o Flamengo e o Palmeiras têm uma condição que outros não têm. É difícil imaginar que eles vão ter salário atrasado. Hoje é uma coisa improvável que aconteça. Por exemplo, né, que é um problema muito comum, né, na América do Sul, não é só no Brasil, não. Então, eu acho que todo time brasileiro entra forte, né? A gente sabe que Libertadores, eu acho que isso também é muito importante, porque você vai encorpando a competição, entendeu? Eu acho que às vezes você não inicia bem, mas no decorrer da competição você vai encorpando, o time vai jogando bem, vai se adaptando, é igual eu falei, o time que joga bem dentro de casa, joga bem fora, a chance de ser campeão é muito grande. Então, isso são jogos de mata-mata, né? Eu acho que a primeira fase, quando passa, você encorpa muito, porque depois iguala muito. É um jogo lá e um jogo aqui. Se você sabe jogar dentro de casa e fora, você acaba passando, né? Então, a gente sabe que os times brasileiros, a chance de ser campeão é grande. Mesmo que na Argentina tem o River, tem o Boca, que tem uma camisa pesada em Libertadores, né? Eles dão valor nisso mesmo. É o campeonato que eles mais gostam de ganhar, né? Então, a gente sabe que os brasileiros também têm muita chance, né? Mas eu tô torcendo aí para quem sabe esse ano aí o Brasil, um time brasileiro possa ganhar de novo, né? A gente possa chegar lá e quem sabe algum time brasileiro ganhar o Mundial, né? Eu acho que o Mundial a gente já tem 8 anos, né? A gente ganhou o Corinthians em 2012. Então, acho que já está na hora de um time brasileiro voltar a ganhar, né? Então, a gente está na torcida aí, espero que possa ser esse ano aí. Pessoal, é isso. Um beijo enorme pra vocês. Muito obrigada. Eu tava com uma certa saudade, mas ajudem aí o canal. Estourem o dedo no like, comentem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.